bom dia. Estamos começando mais um Todos Podem podcast. Estou aqui com o Sérgio Lobac. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Rose. Para mim é um prazer. Fiquei muito feliz com o seu convite. Muito obrigada. Me fale um pouco sobre você, sobre o seu trabalho. Então, aperta o play aí que você esqueceu. O play já tem que apertar? Não, é daqui a pouquinho. Ah, é? O play. Eu vou apertar porque ele pediu. Obrigado. Ai. Tô aqui como seu auxiliar também, aprendendo contigo, que né? bom. Eu fico feliz. Então, Rose, eu sou um friburguense da nata, como eu costumo brincar. Nasci lá no Alto de Olaria. Antigamente a gente chamava de do Morro da Pedra. Hoje é conhecido como Alto de Olaria. Com a parteira Dona Maura. Uma parteira que mais de 3 mil friburguenses nasceram com ela. Então ela faz parte da história do nosso município. Sou filho de metalúrgico da Ferragem Zaga. Meu pai se aposentou na metalurgia, lá na Águia, na fundição. Sou o mais velho, tenho 2 irmãos, tenho o Chica e a Márcia, que são meus irmãos. A minha mãe do lar. Então a gente nasceu lá nesse maior bairro de Nova Friburgo. Eu tenho muitos amigos em Olaria. E até eu tenho uma frase que me passaram e eu gostei muito e eu costumo utilizar. Do Alto de Olaria para o mundo, né? Igual aqui nós estamos entrando no mundo, né? Tá na rede de internet, você está no mundo inteiro. E isso me deixa muito feliz. Aí depois fui morar lá no Santa Terezinha, que é em frente ao Raul Sertã. E a posteriores mudamos para a Chácara do Paraíso, onde eu moro até hoje. Eu moro há 50 anos no mesmo lugar, na pracinha da Chácara do Paraíso. É um bairro muito legal. Eu vi aquele bairro crescer, né? Onde tem um hospital da Unimed, que foi muito importante para o bairro também. E parei de estudar muito cedo, porque eu fiz 60 anos agora, dia 9 de setembro. Sou um sessentão já. Que Inclusive, bom. esses dias uma idade boa. Eu estava com a Natasha no supermercado, e aí tinha a plaquinha lá, né, de idoso, acima de 60. Aí eu fui, e teve muita brincadeira que as pessoas não acreditavam que eu já tinha 60 anos. E a Natasha falou, você não vai ter coragem de fazer isso? Eu falei, vou, a prerrogativa do idoso eu posso usar, né? Tudo que é permitido eu posso fazer, não posso fazer o que é proibido. Mas foi muito legal a brincadeira, o pessoal do caixa, aqueles que ficam embalando, uma oportunidade bacana. E eu costumo dizer o seguinte, a idade está aqui, né? Não no corpo. No corpo você tem como fazer, eu procuro fazer exercício, porque a vida é movimento, né, Rosa? A gente não pode parar. E eu tenho um carinho muito grande pelos idosos. E agora que eu estou inserido nesse contexto, o carinho aumenta mais ainda. Lá. Com certeza você vai chegar, né? A expectativa de vida do brasileiro cresceu, né, para 75 anos, isso é muito bom, né? Mas a gente tem que cuidar dos nossos idosos. Eu tenho um carinho muito grande pelas crianças e pelos nossos idosos. E aí, como eu te disse, parei de estudar muito cedo, fui trabalhar. Eu tenho um orgulho que a minha carteira profissional foi assinada quando eu tinha 15 anos como servente de pedreiro. Quero mandar um grande abraço a todos os profissionais da construção civil, que essa categoria é muito importante para o crescimento do nosso município, gera riqueza, gera oportunidade de trabalho. Para todos aqueles que trabalham na construção civil, um grande abraço aí do Sérgio Lobac, porque eu represento essa categoria com muito orgulho. E depois eu fui trabalhar como balconista de farmácia. Comecei a trabalhar na farmácia Santo Antônio, do meu amigo Manuel Fuli, quero mandar um abraço. Comecei a trabalhar na farmácia Santo Antônio, ao lado do Raul Sertã, que à época, Rose, não era Raul Sertã. Era outro nome, era Benemérita Irmandade da Santa Casa Misericórdia de Nova Friburgo, Hospital Santo Antônio. Sim. Eu não me lembro dessa época, não. Como que funciona isso? É uma empresa que tem um CNPJ específico, né? Por que é Benemérita Irmandade? Para atender as pessoas de maneira graciosa, ninguém pagava, mas tinha uma ala particular também, que alguns empresários ajudavam muito. E eu costumo dizer que eu vi aquele hospital funcionar. E aí o ex-prefeito Paulo Azevedo achou por bem municipalizar o hospital, e aí se transformou em Raul Sertã, como a gente conhece hoje. Mas depois nós temos que falar do Raul Sertã. Sim. Que eu conheço aquele hospital, conheço a história daquele hospital, conheço profissionais que são apaixonados por aquele hospital e, infelizmente, a gente não vê as coisas acontecer. E depois de trabalhar como balconista de farmácia, eu fui ser propagandista de laboratório. Sabe aquele que entra na frente da gente no médico, com aquela pasta grandona? Sim. Então, é uma profissão muito importante, porque leva os conhecimentos para os doutores, os trabalhos científicos, né? Deixa as amostras grátis para o médico começar a utilizar o produto nos pacientes. E aí fui para Petrópolis, porque eu trabalhava no Grupo Axê, que é o maior conglomerado da América Latina, e criou-se uma joint venture com a Merck Sharp Dome.
E eu, em 88, fiquei em Petrópolis como propagandista, fiquei 1 ano e 1 mês lá. Fui promovido a supervisor, cuidei de todo o interior do estado do Rio de Janeiro. E mais para frente eu fui gerenciar o Nordeste. Cuidava de Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Tinha uma quantidade grande de representantes, tinha supervisores, e eu era o gerente regional. E foi lá fazer uma parte mais importante da nossa conversa, que eu conheci a minha amada esposa, a Natasha. Ah, que bacana, num muito congresso, linda. Num Ela tá ali congresso de escondidinha, cardiologia. Ela só fica atrás das câmeras, dando apoio, né? Ela chegou, eu toda animada. Eu falei, ai, que beleza, vai me ajudar, né? Fazer Mas ela gosta mais de atuar nos bastidores e faz bem, né? Você já sentiu que ela faz bem. Sim. Ela fala pra caramba, agora botou a câmera, ela não quer mais falar. Então a gente se conheceu num congresso de cardiologia lá em João Pessoa. Foi amor à primeira vista. Ah, que bacana. E eu tive um primeiro casamento, onde eu tenho a minha filha Rayane, que hoje tem 35 anos. E eu e Natasha já estamos juntos há 27 anos e já fizemos 26 anos de casados. Temos a nossa sementinha do nosso amor, que é a Rebeca, tem 19 anos, estuda lá em Niterói. A família é a base da gente, né? É o nosso porto seguro. Eu costumo dizer o seguinte, lá na rua você está tendo que matar um leão todo dia, você está tentando buscar o melhor para você, mas quando você chega em casa, os problemas você tem que deixar do lado de fora, que ali você vai recarregar suas baterias. E a minha mulher é um presente de Deus, realmente. A gente se dá muito bem. As pessoas não conseguem entender como a gente vive tão bem, e vamos continuar, né? Isso é muito importante. É aquela história que fala, atrás de um grande homem tem uma grande mulher. Não, é ao lado. E eu também concordo com isso. E eu só tenho mulher na minha casa. Então eu sou extremamente defensor das mulheres. Eu acho um absurdo quem comete crime contra as mulheres, de feminicídio, ou mesmo de agressão, daqueles problemas dessa lei Maria da Penha. Foi muito importante essa lei. Ela é considerada uma das mais modernas no mundo para proteger as mulheres. E lugar de mulher onde ela quiser, né? Exatamente. Então, eu não aceito nada. Eu sou criminalista, eu tenho muita dificuldade de defender um agressor. Eu tenho muita dificuldade, inclusive já abri mão algumas vezes, porque eu tenho que buscar aquilo que eu acredito, né? Isso. Para mim é inconcebível. Você não está mais convivendo legal? Cada um segue a sua vida. Não use as crianças como arma. Isso acontece muito, eu vejo no meu escritório. Separou, aí usa as crianças, os filhos, um para atingir o outro, é outra coisa totalmente errada. A guarda compartilhada que o Brasil começou a utilizar, isso é muito bom também, porque a criança, ela está ali, ela é a vítima da situação, né? Então, essas leis que versam sobre família, proteger as mulheres, sempre tem todo o meu apoio. Muito, infelizmente, Nova Friburgo não tem um trabalho para acolher essas mulheres que sofrem agressão familiar, né? Que isso é muito ruim. E aí, depois de ser gerente regional desse grande laboratório, nesses 4 estados que eu mencionei, a gente retornou para Nova Friburgo. E, como eu disse, eu tinha parado de estudar muito cedo. E aí eu era assessor do vereador Vanozinho, ex-vereador Vanozinho. E a Natasha, minha esposa, eu não tinha terminado a antiga 8ª série, ela me escreveu no EJA, ali na secretaria, por trás do IENF ali. É SEJA. Agora é SEJA, agora, né? Antes era EJA? Antes era EJA. Sim. Ensino de jovens e adultos, agora é SEJA. Ali o ensino é muito bom. Exatamente. E eu não tinha terminado a antiga 8ª, então eu entrei em 2011 lá, ela me matriculou, eu estava como subsecretário de Serviço Público, 2011, quando teve aquela tragédia socioambiental. Eu terminei a minha 8ª série, terminei o meu ensino médio, e entrei na Faculdade Estácio de Sá e sou advogado hoje, graças a Deus. Parabéns, é uma profissão você que está nos bonita. assistindo, o melhor investimento que você pode fazer na sua vida, que não tem como dar errado, é em educação. Isso aí. Eu fico muito triste quando vejo um governo que não trata as crianças com carinho. Estão colocando as nossas crianças em galpões. Galpão é para você guardar mercadoria, para você botar uma fábrica. Eles estão botando colégio dentro de galpão com uma porta só. Eu fico indignado com isso. As nossas crianças não merecem isso, né? A educação mudou a minha vida, me deu uma projeção. E isso para mim foi muito importante. Um trabalho da Natasha, porque nem eu estava pensando mais nisso, a gente acaba se acomodando. Então você que está assistindo a gente, não se acomoda não. Nunca é tarde, né? Porque o conhecimento é transformador, Exato, transforma a gente, você passa a viver um outro ciclo de amizade, uma série de situações positivas que isso aconteceu.
E hoje eu vivo do meu escritório de advocacia, e a minha vida política, não sei se você quer tocar de imediato, para a gente já colocar, mas eu estou à disposição para te responder o que você quiser. É bacana. Depois como eu te falei, você pergunta o que você quiser. Às vezes, quando os jornalistas vinham me entrevistar na Alerj, ou mesmo aqui na Câmara de Vereadores, ou quando estava como secretário, me perguntava o que eu não posso perguntar. Eu falei, nada, você pode perguntar o que você quiser, eu não quero nem saber o que você vai perguntar. Se ele quiser, né? Exatamente. Fala, você pergunta o que você quiser, porque a imprensa tem um papel importante, né, que nos dá visibilidade, e a imprensa é esse setor muito importante, porque, infelizmente, no Brasil, muitas coisas só acontecem quando a mídia toma par da situação. Então, também eu defendo muito a mídia, independente de posições ideológicas, né? Em regra, a grande mídia, ela versa mais para a esquerda, eu sou um cara mais de centro. Eu gosto de Aristóteles, que ele dizia que a virtude está no meio, pode ser um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Eu não gosto muito de radicalismo, mas eu atendo todos eles com carinho, com toda atenção. Tem uma frase dele também, que nós somos o que fazemos repetidamente. Exatamente. Já viu? É muito bacana essa frase, eu gosto. E realmente é uma realidade. Verdade, né? Realidade. Todos nós temos um potencial, né? O que nós temos que fazer? Desenvolver esse potencial. Porque Deus dá talento para a gente. Cada um tem o seu talento. Você não pode querer fazer o talento do próximo. Você tem que focar na sua própria vida. Isso. Crer em Deus e fazer o seu trabalho, que a parte de Deus já está feita, né? Não se comparar com o outro, né? Cada um tem você pode ter até uma pessoa que você admira, um paradigma, isso é importante. Isso é. Mas cada ser humano é único. Cada um tem uma impressão digital diferente. Um CPF. De mais de 6 bilhões de habitantes no planeta Terra, ninguém tem a mesma digital do que o outro. Porque nós fomos criados por um ser que é perfeito, né? Deus nos criou e nele só há perfeição, né? E a gente tem que entender isso para você buscar aquilo que é o propósito que ele tem para a sua vida, que você vai viver melhor, as coisas vão fluir melhor, você vai dar mais resultado, né? Se você quiser falar um pouco agora sobre a sua atuação política. Como que é? Vamos falar. Isso aí. Então, como eu já disse, né, eu era assessor do vereador Vanozinho, e em 2011 eu estava, quando nós tivemos aquele acidente socioambiental. Por que eu chamo de socioambiental? Sempre vai ter interferência do homem, porque o nosso planeta Terra ele é perfeito. Nós é que estamos destruindo, com desmatamento, com cavar barranco para tudo quanto é lado, usar o planeta como lixeira, uma série de situações que nós estamos fazendo com que as coisas ruins venham a acontecer. E é fato. Você vê, eu vou falar da nossa cidade aqui, já que eu estou falando de meio ambiente. É um absurdo o que estão fazendo com a nossa cidade. Se você andar por Nova Friburgo, em tudo quanto é lugar você está vendo barranco, árvores sendo destruídas, e a Secretaria de Meio Ambiente não faz absolutamente nada. Nada. É o papel dela cuidar do nosso meio ambiente, que é um grande potencial para nós podermos atrair turistas, atrair investimentos na nossa cidade. Porque Nova Friburgo é um grande parque que tem uma cidade dentro. Isso. Agora, a gente está destruindo esse parque, que vale muito dinheiro. Mas, infelizmente, o gestor público é totalmente inerte. A Secretaria de Meio Ambiente não faz absolutamente nada. Se você pegar seu carro e rodar pela cidade, você vai tomar um susto. É muito barranco sendo mexido e o meio ambiente está quietinho na dele, como é o perfil do líder, né? O exemplo tem que sair de cima. Faz o que eu mando, não faz o que eu faço, isso não existe. Você tem que ter linha com aquilo que você prega, com o que você fala, tem que ter coerência. Quando você não tem um comando, vira hierarquia. É o que acontece na prefeitura de Nova Friburgo. Cada um faz o que quer, do jeito que quer, e o desmando é total. Então eu estava como subsecretário de Serviço Público naquela época, e depois em 2012 eu me candidatei a vereador, tive 1.103 votos, 1.103 friburguenses saíram de casa num domingo para votar no Sérgio Lobac. Eu sou muito grato aos meus eleitores, às pessoas que confiam em mim. E aí eu fiquei como primeiro suplente de uma coligação entre dois partidos, o PPS e o PSC. E depois, na época, o prefeito Rogério Cabral, que tinha vencido a eleição, 1 ano e meio após ele ter assumido a prefeitura, ele me convidou para trabalhar no governo dele, na Secretaria de Saúde, ajudando nos processos, porque faltava algumas situações que as coisas não estavam andando corretamente. Eu entrei no governo do Rogério e 6 meses após eu assumi o meu mandato como suplente na Câmara de Vereadores, que o meu amigo Alexandre Cruz, quero aproveitar e mandar um abraço, ele assumiu a Secretaria de Obras à época e ele estava no mandato e eu assumi o mandato. E depois, em 2016, me candidatei de novo a vereador, tive 1.983 votos, quase que eu dobrei a minha votação. Viu? Aí eu assumi o nosso mandato por inteiro
E em 18, fui candidato a deputado estadual. A minha vida é muito dinâmica, né? Ah, legal. Eu sou assim, muito proativo. Mas é assim, a gente tem que ir à luta, né? Bola pra frente, vamos em frente. Caiu aqui, levanta, a bola não pode continua, desistir, a vida você continua. Pode descansar, aprenda a descansar sem desistir, né? Tem uma frase assim. E aí eu tive 10.560 votos como deputado, praticamente só em campanha em Nova Friburgo. Os friburguenses me deram essa honra, né? E aí eu fiquei como primeiro suplente do PSC, que era o meu partido. E aí fiquei como suplente. Logo após, no mês de março, mais ou menos, eu assumi o mandato, que houve um problema com o deputado Chiquinho da Mangueira, e eu assumi o meu mandato como suplente. Fiquei 1 ano e pouco como suplente, depois ele retornou o mandato, eu voltei. Em 2020 fui candidato a prefeito aqui em Nova Friburgo. E o que acontece? Eu fui o único político que acreditei no projeto do governador Witzel, e ele era o governador à época, eu tinha um bom relacionamento com ele à época, e surgiu aquele problema dos hospitais de campanha. E eu acabei trazendo um hospital de campanha para Nova Friburgo, na época da Covid, no auge da Covid. Aconteceu uma reunião lá no Palácio Guanabara, onde o secretário de saúde à época anunciou os hospitais de campanha, e Volta Redonda estava alugando carreta, Rose, para colocar os corpos, carreta frigorífica. Nossa. Aquele caos. Triste, né? E quando anunciaram, Nova Friburgo não ia ser contemplada com o hospital de campanha. E aí eu fui ao governador, porque só o Raul Sertã tinha CTI à época, né, tirando os hospitais particulares, e eu pensando, vai morrer os friburguenses todos. E eu faria tudo de novo, como fiz. Eu não ia mudar uma vírgula. Eu estava ali, colocado pelo friburguense, eu tinha que trabalhar pelo povo friburguense. E aí eu consegui que o hospital que ia para o Parque dos Atletas, inclusive o Anselmo Góes, na coluna dele, no Jornal o Globo, ele colocou que o hospital de campanha que ia para o Parque dos Atletas, na última hora foi para Nova Friburgo, fruto do meu trabalho junto ao governador, da minha cobrança. Só que, infelizmente, acabou virando um circo, né? Montaram as tendas lá atrás do ginásio do SESI, ali em Conselheiro Paulino, no Prado, mais especificamente, e a coisa não aconteceu. Então, na eleição de 2020, foram 16 candidatos a prefeito. E eu fui o alvo de todos eles. Porque, em regra, eu ganharia a eleição pelo apoio do governador. O governador estava indo bem, as pessoas estavam gostando da administração dele, mas a política, o deputado Magalhães Pinto dizia assim, né? São como as nuvens no céu. Cada hora que você olha, ela está de um jeito. E a política é assim mesmo. De uma hora para outra, ela muda tudo. E aconteceu comigo. E em 2020, as fake news estavam bombando, né? A irresponsabilidade era total. Tanto é que houve um inquérito na Polícia Federal contra mim por caixa 2 de campanha e ameaça. E durante a eleição de 2020, eu sofri muita perseguição. As pessoas falavam que eu tinha mansão nas Brownies. Nada contra quem tem mansão nas Brownies. Eu gostaria de ter, inclusive. Eu também. Inclusive, a pessoa que falou para um assessor meu, eu fui na loja dela, falei, me dá a chave aqui que você falou da mansão que eu tenho nas Brownies. Eu ouvi falar. As pessoas não têm noção do que é a fake news, né? É uma desgraça. Pessoas morreram por causa disso. Eu sei de um casal que foi linchado na região dos Lagos, uma escola que fecharam lá em São Paulo, porque a mãe estava sem condição de pagar mensalidade, colocou fake news que eles estavam abusando das crianças proprietárias, dizimaram a vida deles, foi um negócio terrível. Só que agora as pessoas têm que ter mais consciência que se você repassar, você responde também, inclusive criminalmente, né? Então as coisas estão começando a ajustar, mas não está no ideal ainda. E aí esse inquérito na Polícia Federal, que eu fui investigado, tem amigos meus que falam assim, Sérgio, você tem que carregar esse inquérito debaixo do seu braço. Porque quando eu fui secretário de Serviço Público, eu assinava contratos com a empresa de lixo, com a iluminação pública. Eu nunca tive um processo na minha vida. Eu nunca fui processado. Nossa. Eu já processei algumas pessoas por causa de fake news, mas eu nunca fui. Eu sou um cara responsável. Eu sei o que eu quero deixar de legado para minhas filhas. Jamais eu vou fazer uma malversação do dinheiro público. Porque o dinheiro público é daquele cidadão que acorda de madrugada, às vezes na bicicleta, pega o ônibus quando tem, vai trabalhar, trabalha o dia todo. Nós temos os sacoleiros aqui de Nova Friburgo, que são muito importantes. Eu já fui sacoleiro. Quando eu estava fazendo a minha faculdade lá na Estácio, eu trabalhava como sacoleiro, viajava sexta e sábado. Eu sei o trabalho que eles fazem, de pegar essas estradas
perigosíssimas, né? Sabe que vai viajar, mas não sabe se vai voltar. E muitos são assaltados, assaltados, também, né? uma série, extorquidos por maus policiais, tem de tudo. Mas é uma categoria muito importante na nossa cidade, porque eles trazem riquezas para cá. Sim. Então, o poder público tem que acompanhar isso, tem que dar toda a estrutura, tem que ser parceiro do friburguense, né? Eu costumo dizer o seguinte, hoje eu sou pré-candidato a prefeito para o ano que vem, de 2024. Agora, eu não quero ser prefeito de Nova Friburgo. Eu quero ser o prefeito do povo de Nova Friburgo. Porque aí faz toda a diferença. O gestor público ele tem que humanizar a administração pública. Os profissionais que lá estão têm que gostar de gente. Por que é servidor? Está lá para servir. É servidor público a denominação. Você está lá para servir. Se você não gosta de gente, você não pode estar lá. Não tem como dar certo. Porque tem pessoas que gostam de cavalo, outro gosta de carro, outro gosta de moto, nada contra. Mas não pode ser servidor público. Tem que gostar de gente. Isso. E isso é uma virtude que eu tenho. Se você andar na rua comigo, você vai ver o carinho que as pessoas me tratam. Sim, até você chegar aqui, ele foi cumprimentando, todo mundo cumprimentou ele. Eu falei, caramba. Isso é bacana. Isso é então, aumenta a minha responsabilidade, pessoas, né? o carinho das pessoas. Isso. E aí, falando da eleição de 2020, que foi um negócio absurdo, o que eu sofri, e a minha família sofreu junto comigo, Rose, atrás de um homem público tem uma família. Sim. Tem filhos, tem esposa, tem pai, tem mãe, tem irmãos. E, infelizmente, tem um grupo do mal que quer se lucupletar com dinheiro público. A prefeitura é cheia de esqueminha. A gente sabe. E eles sabem que o dia que eu entrar pela porta da frente, eles vão ter que sair pelas portas do fundo. Porque jamais eu quero ser o prefeito do povo de Nova Friburgo, tendo que pagar favor a A, B ou C. A minha candidatura é aquela que você viu vindo para cá. É assim, andando na rua, conversando com as pessoas. Não existe um lugar na minha cidade que eu não vá só. E sou muito bem recebido. E olha que a gente veio só dali. Andamos aí uns 100 metros. Shopping, uns 100 metros. Até aqui. Então você é testemunha. Isso me motiva. Me motiva cada vez mais a buscar esse sonho e fazer uma transformação de verdade. Né? Uma transformação real. Então, em 2020, em virtude disso que eu te falei, foram 16 candidatos a prefeito. É um negócio, tinha Covid, a Covid estava no auge. Então, os debates, você não tem como fazer debate. Uma emissora de TV fez um debate, mas com 16 candidatos. Olha o absurdo, tinha muitos que nem sabiam os distritos de Nova Friburgo. Teve um que ficava falando mal de mim. Ninguém me perguntava no debate. Deve estar no YouTube até hoje o debate. Depois você me fala que eu quero assistir. Eu ficava lá no final porque eles tinham medo da réplica. Porque eu conheço a prefeitura. Eu sei como funciona. Eu já trabalhei na licitação, eu trabalhei na Secretaria de Saúde, já fui secretário de Serviço Público, como falei. Então eu sei como funciona. Aí me deixavam lá no final. E aí ficamos eu e um que falava um monte de baboseira do Sérgio Lobac. E aí eu falei assim, qual o seu projeto, candidato? Por 8º distrito de Nova Friburgo. Ele rodou, ele não sabia onde era o 8º distrito. Como é que quer ser prefeito? Agora, pior, as pessoas votam num camarada desse. Então, um programa assim como o seu, né, o podcast é muito importante. O podcast tem crescido cada vez mais. Tem que usar para instruir as pessoas. Isso. Você não vai fazer campanha para A, para B ou para C. Você não vai fazer campanha para o Sérgio Lobac, para A, para B, para C. Não é seu papel. Agora é seu papel informar as pessoas. Isso, a informação, levar informação. É seu papel levar informação. O que o prefeito tem que fazer, o que o presidente da Câmara, o que o vereador, para na hora de votar com consciência. Infelizmente, algumas pessoas falam assim, Sérgio, eu detesto política. Eu digo assim, você só tem um problema. Você vai ser administrado por quem gosta. Isso. Porque quando você levanta de manhã, que você abriu a torneira lá, no seu banheiro, para você escovar o dente, quando abriu a água ali já tem imposto que um político colocou. Aí quando você vai usar a pasta de dente, já tem um imposto ali que foi o político que votou. Quando você vai tomar seu banho, a mesma coisa, quando você vai tomar seu café, a política, na democracia, é através da política, não tem outro caminho. Então as pessoas que são mais esclarecidas, ela tem que entender mais de política, se informar mais de política, ver a vida pregressa do candidato. O que ele está falando, ele vai ser capaz de fazer? Tem coerência, ele tem coerência o que ele está falando. Ele tem conhecimento para isso, ele tem relacionamento político para fazer isso. Porque falar do atual prefeito é um absurdo.
É um absurdo. Ele tinha saída para tudo, resolveria todos os problemas. Ele enganou os eleitores dele. É um prefeito festeiro, fake news. Eu posso te dar exemplos aqui. Já que nós estamos falando de eleição de 2020, Isso é importante. eu vou dar exemplo. Ele é um exemplo que o povo friburguense tem que entender isso que eu estou falando. Porque falar até papagaio fala. E o papagaio que mais fala é o primeiro a ser vendido na feira. Exatamente. Ele na Câmara, na época eu estava durante um período na Câmara como vereador, ele dizia que o prefeito anterior, quando ele passava 300 mil para a FAOL, que é a empresa de ônibus, a metade ia para ele. Eu vi ele falar isso várias vezes. Ele hoje, Rose, sabe quanto que ele repassa? 930 mil reais por mês. Caramba. Será que a metade vai para o bolso dele? Como ele falava que o prefeito anterior? O que esse garoto fez? Ele é engenheiro mecânico, nunca administrou nada na vida dele e passou 4 anos indo toda semana no Ministério Público fazer denúncia. Essa empresa de alimentação do Raul, que serve as larvas, Caramujo, lagosta. ele denunciou. Nossa. E aí ele, como prefeito, contratou a mesma empresa. Ué, mas aí não faz É totalmente sentido. incoerente. Mas é isso que eu falo, a população tem que parar para pensar nisso. A população Gente. tem que parar para pensar nisso. E outra coisa, se ele quiser algum direito de resposta para você, faz o seguinte, não, então nós vamos fazer eu, você e o Sérgio, vamos fazer uma cariação, você e Sérgio. Chama ele para cá. Ele não vem, não. Daqui Chama a ele pouco pra cá. me bloqueia. Chama ele para cá, porque é um absurdo. Gente, você não... Olha só, eu tenho 2 livros na cabeceira da minha cama. Um é a Bíblia, que é um livro espiritual, um livro sagrado e diferente. Se nós pegarmos hoje o maior best-seller, daqui a uns anos ele está num sebo lá, que ninguém compra mais. A Bíblia não. A cada ano que passa, ela vende mais. E a Constituição da República, que eu sou advogado. Para você ter uma ideia, quando eu estava vindo para cá, aquelas bandeiras que existem em frente à prefeitura, eles tiraram para botar os enfeites do Papai Noel. Aí, veja bem, sabe o que é a bandeira? A bandeira, nós temos o símbolo da República Federativa do Brasil. A bandeira é uma delas. Bandeira, selo, hino. Você jamais poderia tirar a bandeira do Brasil dali. Jamais. Se ele tivesse noção do que é a República Federativa do Brasil, eu deixaria. Não sei o que ele vai fazer lá, né? Ele gosta de festa, ele faz bem pra caramba. Aí, ó, tinha que deixar a do Brasil, a do Rio de Janeiro e a de Nova Friburgo, pelo menos. Tirou. Porque ele não tem noção do cargo que ele assume, que ele assumiu, quem é a figura do prefeito. Então isso é muito ruim para a nossa cidade, porque Nova Friburgo, ela está se acostumando com a mediocridade. Com a mediocridade. Falei aqui do meio ambiente. Foram lá na Ariosto, uma rua bacana pra caramba, um local bucólico, muito legal aquela rua. Depenaram, tiraram todas as árvores, só ficou o tronco. Quer dizer, ao invés de fazer uma poda mais superficial, só para garantir a segurança das pessoas, que pode vir uma chuva mais forte, simplesmente foram lá e acabaram com as árvores. Que noção é essa? Ele não tem noção da cidade que ele é prefeito. Como é que o meio ambiente permite aquilo? É um negócio assim que você não acredita. Você não acredita. E eu estava falando da Bíblia, sabe por quê? Porque lá em Provérbios, no livro de Provérbios 6:2, diz assim: enredaste-te com a palavra da tua boca. O Johnny Michael, ele está preso ao que ele falou na Câmara. Não adianta ele querer sair fora. Porque o que você fala, você tem que estar preso aqui, você tem que ter coerência. Você não pode ser hipócrita. Eu nunca vi uma pessoa tão hipócrita como ele. Você vê, se ele falava isso do ex-prefeito que passava os 300 e pegava metade, por que ele está passando 900? Sim. Por que ele ia tirar a empresa A, B ou C e não tirou? Porque a pedra virou vidraça. Falta de maturidade. Nunca administrou nada. Aí alguns eleitores que ele conseguiu enganar, pegaram ele, colocaram como gestor da maior empresa de toda a nossa região, incluindo Pado e Itaperuna, é a Prefeitura de Nova Friburgo. São 800 milhões de orçamento por ano. São mais de 7 mil servidores. Aí você pega uma pessoa que nunca administrou nada, que só falava. Aí é muito fácil. Vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. É um papel muito importante aqueles jovens que trabalham nos caixas eletrônicos dos bancos, para ajudar os idosos, para ajudar quem não sabe operar ali a
aquela parte, né? Do caixa eletrônico. Aí tá lá atrás das costas dele, posso ajudar. É uma profissão bacana, digna. É um início de carreira profissional. Dali a 4 anos ele vira presidente do Bradesco, do Itaú. É assim que funciona? Acho que tem que se preparar melhor, né? É óbvio. Como você se formou em Direito, você estudou. Estudei. Eu conheço a prefeitura por dentro, já fui secretário, já trabalhei em várias secretarias, eu sei a engrenagem. Então, um jovem daquele lá, ele pode ser presidente do Bradesco, do Itaú, de qualquer banco, depende dele. Agora, ele não vai entrar ali para ajudar as pessoas a usar o caixa eletrônico e dali a 4 anos ele é o presidente do banco. Não é assim que funciona a vida. Ele vai fazer uma carreira dentro do banco. Ele vai sair dali e vai ficar como caixa. Depois ele vai ser assistente lá da gerência. Depois ele vai ser gerente. Depois ele vai ser promovido a diretor, para depois ele chegar à presidência. Mas esse rapaz teve um poder para enganar as pessoas, que ela pegar alguns friburguenses que foram enganados por eles. Eu não culpo os eleitores dele não, tá? Eu não culpo. Não culpo. Agora, eu conheço muitos que estão arrependidos. Mas eu dou esse exemplo para eles. Falo, olha só, pessoal, como é que pode o cara começar hoje no banco, dali a 4 anos já ser o presidente? Não existe isso. A vida não é assim. Você vai galgar os degraus. Ele pode chegar a ser presidente? Lógico que pode. Agora, ele vai fazer uma carreira ali dentro, ele vai aprender como funciona a engrenagem do banco. Não é de um dia para o outro. Não é de um dia para o outro. Foi o que aconteceu com ele. Ele, de um dia para o outro, ele ganhou a eleição de prefeito. Ele conseguiu enganar um grupo de friburguenses. E aí, as pessoas diziam assim para mim, principalmente até o ano passado, que essa enganação ainda estava enrolando o povo friburguense. Aí eu dizia assim, você tem pai e mãe vivo? Tem. Você tem filho? Tem. Então vou te dar um exemplo, qual é esse governo. Você tem a sua casa, aí a senhora, sua mãe, está num quarto, porque ela não consegue sair da cama, tem que ter um cuidador lá, você tem que ajudar, você ou sua esposa, porque ela sofreu um AVC, que é um acidente vascular cerebral, porque o remédio de pressão dela não tinha no posto de saúde. Aí ela teve o AVC. Porque a atenção básica aqui, ninguém fala disso na saúde. E aí, ela tá lá na caminha, tadinha, precisando de tudo para fazer xixi, para fazer cocô, tem que usar fralda. Falar o português para as pessoas entenderem. Porque faltou o remedinho dela, que custa 50 centavos o comprimido. Mas ela foi no posto de saúde e não tinha. Aí o seu pai está com um problema sério de vesícula, ele tem que extrair a vesícula, que é uma cirurgia que você faz diariamente. Só que ele não consegue, ele está na fila há 3 anos, sofrendo com o problema da vesícula. E seu filho, tadinho, não pode ficar doente, porque no Raul Sertão, no domingo, não tem pediatra. Aí tá você, com seus amigos, lá na varanda, com a churrasqueira acesa, tomando cerveja e cantando pagode. Aí, não, saúde em primeiro lugar. Falei, mas não é isso que o prefeito está fazendo. Porque às vezes está pensando na própria saúde, mas é do outro. Então, né? É isso que eu dou de explicação para as pessoas. Gente, sem saúde nós não somos nada. A saúde em primeiro lugar. Nós não somos nada. A cultura de Friburgo é hospitalocêntrica. Não pode. Você tem que atuar na atenção básica. Você tem que cuidar do diabético lá, para ele tomar o remedinho dele todo mês. O hipertenso tem que tomar um antihipertensivo, não pode deixar faltar. Eles têm que fazer exercício. Você tem que fazer uma série de ações com um médico de família acompanhando o paciente, porque isso tudo gera custo. Um paciente no CTI do Raul é um custo exorbitante. E aí você vê que ele não está nem aí para a saúde. Ele pegou 2 milhões da obra e 2 milhões da iluminação pública para gastar nos 6 milhões do Natal. Então, para ele, a festinha de Natal, para ele desfilar de Papai Noel no Alberto Brown, é mais importante do que a sua rua toda esburacada. As estradas vicinais toda largada. A iluminação pública está um caos. Iluminação pública é segurança. E outra coisa, os idosos andando no escuro, pode cair, tomar um tombo, quebrar o fêmur. Vai para o Raul Sertão, fica 3 meses lá esperando a cirurgia. Então é uma incoerência. As pessoas têm que cair a ficha delas, ver a realidade. Eu não estou inventando nada aqui, Rose. Por isso que eu te falei. Chama ele para a gente fazer uma cariação. Prefeito Johnny Mike e Sérgio Lobac. Eu quero muito que ele venha. Eu quero muito. Eu quero esclarecer a população. Eu quero esclarecer que é fato. Um debate, né? Um debate de alto nível. Isso. Eu não estou falando do ser humano Johnny Michael aqui. Jamais eu faria isso. Jamais. Que eu acabei de falar para você que atrás do homem público tem uma família. Ele tem a família dele. Ele teria a minha admiração, a minha eterna admiração, se ele falasse assim, gente, olha só,
Eu achei que era uma coisa, na verdade eu vi que é outra, totalmente diferente. Eu vou renunciar ao meu cargo, porque eu não estou conseguindo administrar a prefeitura como a população friburguense, principalmente a mais carente, precisa. Se ele fizesse isso, ele teria o meu eterno apoio. E outra coisa, eu ia falar assim, Johnny, você realmente é um cara do bem, mas ele está pensando nele, no umbigo dele, que se dane os outros. Olha o absurdo que ele fez com a enfermagem. Sobre o piso da enfermagem. Pois é, Rose. É o assunto que está na pauta. Isso. Eu falei para você aqui no início, e para quem está nos assistindo, que eu conheço aquele hospital. Desde quando era Irmandade da Santa Casa Misericórdia de Nova Friburgo. Eu conheço todo aquele pessoal lá, da antiga, que são os guerreiros. Eles amam aquele hospital, por isso que eles estão lá até hoje. Exatamente. Aquele hospital faz parte da vida deles. Faz parte da vida. Eles compravam fiado na farmácia que eu trabalhava. Eu conheço todos eles. Então, eu sei que tem muitos ali, a grande maioria, que dá a vida por aquele hospital. Aí eles, os enfermeiros, técnicos de enfermagem, em 2020, na Covid, eram os nossos heróis. Aí o prefeito falava, parabéns aos nossos heróis da saúde, os bravos agentes da saúde de Nova Friburgo, enfermeiro, técnico de enfermagem, as pessoas morrendo e eles juntos lá, colocando a vida em risco. Aí vem para estar com o prefeito, porque ele não abriu agenda para receber eles, vê se isso é ser prefeito do povo de Nova Friburgo. Ele não sai nem do carro para falar com eles. Isso tem cena na internet aí, é fato que aconteceu. E esse dinheiro do piso deles é Brasília que manda. Não é dinheiro do município de Nova Friburgo. E mesmo que fosse, eu jamais ia deixar de pagar os profissionais da saúde para fazer festa. Eu sou a favor da festa. Lógico que eu sou. Quem não gosta de festa? O Brasil é um povo festeiro. Agora, vamos botar na realidade. Você vê uma pessoa lá do Rio, de Niterói, vindo ver o Natal de Nova Friburgo? Isso não existe. Atrai turista, isso é uma balela, isso é uma mentira. É pro friburguense. Também não sou contra ter festa pro friburguense, não. Agora, a festa é a cerejinha do bolo. O bolo tá feito direitinho, saúde funcionando, educação funcionando, tudo certinho. Aí você faz a festa para comemorar as suas ações. E tá comemorando o quê, gente? Porque aí você sabe, se um familiar seu passar mal, você tem um hospital para levar. E foi bom você direitinho. falar nisso, para eu terminar com esses profissionais enfermeiros e técnicos de enfermagem. Se a pessoa mais rica de Nova Friburgo, estou falando a mais rica, se o bombeiro apanhar ela num acidente, para onde que ela vai? Primeiramente para o Raul Sertão. E pergunta nos médicos, seus amigos, intensivistas, socorristas, esse primeiro atendimento faz toda a diferença entre uma sequela ou então o óbito do paciente. Então, o Raul Sertão é nosso. Os enfermeiros, técnicos de enfermagem, todo mundo na saúde, desde o maqueiro, o pessoal dos serviços gerais, do Raul Sertão, da maternidade, eles são nossos. Eles estão lá para cuidar da nossa vida. Eles têm que ter prioridade. Eu, se prefeito fosse, mesmo que não viesse dinheiro de Brasília, é lei. E tem que pagar. Não é favor, não. E ele só quer saber de festinha de Natal. Tratando esses profissionais dessa forma absurda. Aí fizeram uma nota. E outra coisa, tem profissional que está recebendo, que ele tem 2 vínculos, só está recebendo por 1. Ué, se ele trabalha dobrado, é meritocracia, é o que vai fazer a administração pública avançar. Eu sou totalmente a favor de meritocracia. Quem trabalha mais, quem se especializa mais, quem quer fazer um curso, tem que ganhar mais do que aquele que está na zona de conforto. E olha o exemplo que ele está dando para aquelas pessoas que botaram a vida em risco para salvar as nossas. Graças a Deus, lá em casa, todo mundo pegou Covid, mas nós conseguimos ficar em casa, tranquilo. Agora, e aquelas pessoas que foram para ser atendidas no hospital, lá no isolamento? E aqueles profissionais que estavam botando a vida deles em risco lá? Agora são tratados dessa forma, de herói a bandido? Ele chamou polícia. Tinha meia dúzia de enfermeiros em frente à prefeitura, veio um camburão da polícia, parou ali, porque ele chamou. Que conversa é essa? Eu queria muito debater com ele. É um absurdo, eu queria né? muito debater com ele, mas que fosse para todo o povo friburguense ouvir o que a gente vai falar. O que ele vai falar e o que eu vou falar. Porque eu estou falando aqui a verdade. Eu jamais vou inventar mentira, que eu fui vítima de mentira. Agora, ele é um festeiro fake news. Porque tudo que ele prometeu, ele não está fazendo. Ele não fez absolutamente nada. Pegando as crianças, colocando em galpão. Tá lá em Conselheiro, em frente lá o
condomínio lá do Terra Nova, um galpão onde tem várias fábricas, tem lá um colégio. Nossa. Olha, com esse calor que está fazendo. Pegou 3 escolas, jogou dentro do Graças, lá em Olaria. 3 escolas num lugar só. Só porque é filho de pobre. Que isso? São friburguenses como nós. Desculpa que eu fico indignado. Mas essa indignação que vai me estimular cada vez mais a lutar por esse povo. Que você viu a forma que eu sou tratado. Sim. Um carinho das Eu pessoas. sinceramente, eu quero muito debater com o Johnny Mac a hora que ele quiser. Onde ele quiser. Está Agora, convidado. aberto ao público. Sim. Aberto ao público. Pode trazer os assessores deles, pode trazer os secretários dele, quem ele quiser. A gente faz ao vivo. Faz ao vivo, é isso aí. É isso aí. Porque as pessoas têm que entender. Eu fico com receio, porque ele vai com esse negócio de festinha, mas enganando o povo. E o friburguense aceitando a mediocridade. Sabe qual é o símbolo da nossa cidade? Você não sabe. É o cão sentado. Ninguém usa mais. Sabe por quê? Está cheio de mato. É uma pedra linda que tem ali no catete. Era só pegar os alpinistas, chamar o bombeiro. Aquilo é o símbolo de Nova Friburgo. Nós perdemos. Não tiveram aquele cuidado, né? Hoje, só tem uma rede de supermercado que usa o cão sentado. Ninguém mais usa. Ele tentou fazer o que ele fez no Santa Lúcia. O Santa Lúcia nunca foi um manicômio. Ele comemorou o fechamento do Santa Lúcia. Gente, que absurdo, né? Eu vou falar uma coisa para você. Eu tenho certeza que tem pacientes que já morreram, que ele botou para fora no Santa Lúcia. E ele comemora no Instagram dele o fechamento do manicômio. Isso é uma mentira. Essa lei é de 2006. É uma lei federal. Porque quando o legislador lá em Brasília fez a lei antimanicomial, ele estava pensando em Barbacena, em Minas Gerais. Lá realmente era manicômio, inclusive é conhecido como a cidade dos loucos. Ficavam todos nus no pátio, Nossa. defecando, urinando, fazendo sexo. Isso é um manicômio. Santa Lúcia nunca passou nem perto disso. Agora, veja bem, não precisa de entender, não. É só ter um pouquinho de sensibilidade. Não precisa de entender de administração pública, não. Só um pouquinho de sensibilidade. Um paciente que está lá há 15, 20 anos, ele vai se adaptar de novo na casa da família dele? A família vai conseguir recebê-lo? Não tem como. É porque ele é um insensível. É um cruel. É um prefeito cruel. Não tem empatia, né, com o próximo. Não tem empatia nenhuma. E aí, já que eu falei da Bíblia, lá nos evangelhos, né, que é Mateus, Marcos, Lucas e João, várias vezes que Jesus curava, aí diz assim, Jesus, compadecendo-se dele, o curou. Compadecer, você se colocar no lugar da pessoa. Como é que pode ele não fazer uma coisa dessa? É um absurdo. A população friburguense tem que abrir os olhos, que daqui a pouco está a portas da eleição, ano que vem tem eleição. Analisa a vida pregressa do candidato, analisa se ele tem coerência, analisa realmente se ele tem experiência na prefeitura. Na eleição de 2020, só eu e o Alexandre Cruz tínhamos passado por secretarias. Os outros, o doutor Luiz Fernando ficou 6 meses na saúde, não conseguiu fazer avançar a saúde. Quer dizer, e aí as pessoas votam em alguns candidatos que nem conhecem a nossa cidade. Se você falar Toca da Onça, se você falar Alto do Mozas, se você falar Vila Mozas, ele não sabe onde é. Se falar de distrito, ele não sabe. Então, eu digo sempre, voto tem consequência. Voto tem consequência. Ah, não quero saber de política. Aí que a coisa pega, porque na última semana escolhe qualquer um, aquele que está atuando mais na rede social, contando mais mentira, prometendo mais coisas, e vai lá e vota de qualquer maneira. Quando ele e o secretário dele, que agora está jogado lá às traças, que quer fazer a biblioteca da ONU lá no Suspiro, é um megalomaníaco, né? Mas tudo bem. Mas quem manda é o prefeito, tá? O sistema é presidencialista. O prefeito é quem manda. O secretário está lá porque ele quer. Cargos comissionados, que o governo anterior tinha 300, que assinou um TAC, ele já passou de 800. Incoerência total, você não tem noção. Agora, a população tem que saber disso. Exatamente. Nós temos que informar a população. Nós temos que informar. Meu telefone é 22 981 33 1130. 22 981 33 1130. Estou à sua disposição para ir na sua casa, para ir eu e você lá no prefeito, o que você quiser. Se você não está acreditando no Sérgio Lobac, você faça isso, faça contato comigo. Para deixar muito claro, a minha intenção aqui é salvar a nossa cidade, que ainda há tempo. Porque estão destruindo o nosso meio ambiente, estão colocando as crianças para estudar em galpão, estão tratando os nossos profissionais da saúde dessa forma, absurdo total. Se aquele hospital anda, graças a ele, eles se reinventam todos os dias. Olha só, há um ano, Rose, há um ano, não tem sabonete líquido
e papel toalha para fazer asepsia na mão. Você vê o básico, né? Não tem. Aí vai ter o Papai Noel, ele vai desfilar. Ele vai desfilar no carrinho do Papai Noel. Isso é um escárnio. Isso é um escárnio com a população, para o trabalhador friburguense que ganha um salário mínimo, que rala. Aí tem empresário, mal informado também. Teve um que me falou assim, Sérgio, eu ajudei nessa festa com 30 mil. Falei, é muito bacana. A festa é boa. Agora, o seu empregado, quando sofre um acidente, vai para o hospital, quanto tempo ele fica lá? Aí ele, pô, é mesmo, você tem razão. E você está patrocinando isso. Você tem que patrocinar o hospital. Está do lado dos profissionais da saúde, do profissional da educação. Vê a forma como ele trata o funcionalismo, que ele dizia que seria o arauto da honestidade. Arauto da honestidade. Aqui não tem mais corrupção. E é visível. E vou falar uma coisa para você. Né? Tem coisa para estourar aí. Tem coisa para estourar. Então, para com isso. Não deixa vir ano que vem Salvador da Pátria, não. Não existe Salvador da Pátria. Existe uma coisa chamada trabalho e amor. Isso. Amor. Primeiro amor pelo povo friburguense. Pelo povo friburguense. E depois trabalho árduo, trabalho sério. Aí o resultado vem naturalmente. E pensar assim, a saúde em primeiro lugar, né? Saúde, educação. Isso tem que ser. Porque é um absurdo realmente o que acontece. Não dá para falar de maneira natural, normal. E esse não é o Sérgio Lobac. Eu sou assim. Eu sou desse jeito. Você sabe quem eu sou. Você sabe que eu torço pro Fluminense. Você sabe. Eu sou flamenguista, mas a gente se dá bem, não importa. Você sabe que eu já fui servente de pedreiro, que eu já fui sacoleiro, que eu conheço a saúde, que eu conheço a educação, eu conheço a prefeitura. Ninguém me contou, não. Anos, né? Eu não conheço de ouvir falar, não. Tá? Eu não conheço de ouvir falar. E eu sou um cara de atitude. O prefeito tem que ter atitude. Vou te dar um exemplo. Na eleição passada, do ano passado, o deputado federal Glauber Braga, depois da eleição, ele colocou várias placas dele, agradecendo a votação total como se tivesse sido em Nova Friburgo. E aí, quem foi que tirou as placas? Tinha que ser o prefeito, que é o chefe do executivo. Eu já fui anfitrião do Mac Dia Feliz. Já ouviu falar dessa festa? O Mac Dia Feliz é o seguinte. A Casa Ronald tem sede lá no Rio de Janeiro. É um hotel 5 estrelas que acolhe as crianças com tratamento com câncer nos hospitais públicos. Tanto menino quanto menina. E todo ano, no último domingo de agosto, o McDonald's, toda a venda do Big Mac, eles colocam para ajudar lá. É um projeto lindo, maravilhoso. Eu já fui anfitrião. Eu e a minha esposa. E tudo eu tive que fazer com autorização. Autorização da prefeitura, da postura, o que eu podia fazer, o que eu não podia. Então, se a eleição já tinha passado, o nobre deputado colocou placa na cidade toda, sem autorização, porque ele colocou num sábado. Eu sabia que ele não tinha autorização. Quem tinha que ter tirado era o prefeito. Se você não pode fazer uma festa para criança com câncer, para ajudar a criança com câncer, que é uma doença que vem para matar. O câncer não vem para brincar com o paciente, não. Aí eles fazem essa hipocrisia agora de Outubro Rosa. Nós agendamos 1000 ressonâncias. Se tem 1000 para mamografia, se tem 1000 mamografia para agendar, é porque tinha 1000 pessoas na fila que ele não fez. Nossa. E aí ele solta a notinha para enganar as pessoas. Não tem que agendar, não, prefeito. Tem que fazer a mamografia. Agendar é muito fácil. Ele vai barrigar. Quer ver outra coisa que ele vai fazer? Enganando a população friburguense? É o tal do concurso. Ele não vai chamar ninguém. Ele está fazendo concurso para arrecadar dinheiro. Porque ele está com problema de caixa. Ele sabe que ele está com problema de caixa. Porque ele saiu gastando. Esses dias o ex-prefeito Renato Bravo gravou um vídeo dizendo que deixou 90 milhões de reais no caixa da prefeitura. Cadê esse dinheiro? Cadê esse dinheiro? Esse dinheiro é para atender as crianças na escola com ar-condicionado, uma escola decente. Quando lá atrás a ex-prefeita Saudade Braga, ela alugou casas, comprou casas para fazer creche, escola, foi muito bom. Foi muito bom. Mas hoje nós já estamos em 2023. Aí depois eles ficam com TBT, né? Você viu isso, não? Então, o que acontece? Hoje você tem que fazer escola de verdade. A Secretaria de Educação tem mais de 3.000 servidores. Então, você tem que fazer escola de verdade hoje, para as crianças terem conforto, tempo integral. A prefeitura tem que avançar nisso, pegar essa área mais carente. Ao invés das crianças ficar na rua, tem que ficar na escola. Que é o principal, né? Educação, saúde, e não é meio só ambiente. Fazendo aquelas matérias, não. É fazendo cultura, fazendo arte, fazendo esporte. É isso.
É cuidar dos pequenininhos friburguenses. É isso que o prefeito tem que pensar em fazer. Que é o futuro da nossa cidade. Agora, né? vem essa enganação, eles mentem muito, escancaradamente. É igual essa nota que a secretária soltou pro pessoal. Ah, não, quem tem duas matrículas não vai poder receber. Isso é um absurdo. É um absurdo. Eles têm que receber tudo que eles têm de direito. Mesmo que o dinheiro não viesse de Brasília. São coisas totalmente incoerentes. E aí a mentira uma atrás da outra. Uma atrás da outra. Quer ver outra mentira que eles falam? Dinheiro do turismo é um, da saúde é outro. Você já ouviu isso? Eles falam isso. Ah, é uma dúvida que eu tenho. Então ótimo que eu vou sanar a sua dúvida agora, Rose. Olha só, vou repetir devagar para as pessoas entenderem. O governo, para fazer a festinha de Papai Noel, que não traz turista, vou falar de novo, não traz. Eu vou muito ao Rio, pelo menos uma vez por semana. Eu nunca vi uma propaganda de Nova Friburgo no Rio de Janeiro, nem em Niterói. Nunca. Já que quer atrair turista. Aí o que eles fizeram? Foram fazer um passeio lá em Gramado, que Gramado aprendeu com a gente aqui, e querem implantar o que Gramado faz em Nova Friburgo. Tá longe de virar Gramado. Lá são 30 mil habitantes só. Ó, a cidade só com 30 mil habitantes, nós temos 200 mil. É um amadorismo tremendo. Então vamos falar assim. Eu já vi advogado, colega, falar essa besteira, que dinheiro de turismo é um e dinheiro da saúde é outro. Mentira. Colega, você que falou isso, você não entende nada de administração pública. Vai estudar. No caso, seria uma quantidade de dinheiro para dividir para tudo. Não, vou te explicar. Olha só, vou te explicar. Detalhadamente, didaticamente, Rose. Como é que funciona o poder público? Você tem que ter um orçamento anual. O orçamento do ano que vem tem que ser aprovado agora. Quem aprova é a Câmara de Vereadores. Porque o orçamento é uma lei que o prefeito é obrigado a seguir. Beleza? Beleza. Aí lá vai ter o orçamento do turismo, da saúde, da educação. O da saúde e da educação, no mínimo 25% do orçamento é obrigado a investir, senão é improbidade administrativa, e a saúde, 15%. Isso ele tem que fazer porque a Constituição que determina. E as outras secretarias, cada um tem o seu orçamento para poder rodar. Beleza. Cada uma tem um orçamento, certo? Tem. Só que, aí que está o pulo do gato, isso é para quem conhece, não é para quem quer, não é para amador. Ele consegue aprovar até 80% de remanejamento. O que é isso? Ele pode tirar de qualquer secretaria e colocar na outra. O que ele fez agora no Natal? Exemplo é o Natalzinho dele, do prefeito fake news festeiro, Johnny Michael. Olha só. O que ele pegou? Ele fez isso agora. Ele pegou dinheiro da obra que eu te falei no início. É uma secretaria. Turismo é uma secretaria. Secretaria de Turismo. Ele pegou o dinheiro da obra, 2 milhões, e botou no turismo. Ele remanejou. Pegou o dinheiro do serviço público, da iluminação pública, remanejou, botou no turismo. Se ele quisesse, ele poderia tirar do turismo e botar na saúde. Até 80% do orçamento. Porque a Câmara aprovou. A Câmara deu um cheque em branco para ele. Infelizmente, a pior Câmara da história de Nova Friburgo é essa. É um nível horrível. Eu não consigo assistir. As pessoas falam, Sérgio, eu não consigo assistir aquilo. É um negócio assim, escandaloso. Sabe o que os vereadores fizeram? Eles venderam o mandato dele por troca de lâmpada e tapa-buraco. Você vê, um vereador vai para a tribuna agradecer que trocou a lâmpada da rua. Ser vereador é muito mais do que isso. Ele é um legislador do município. Ele é um fiscalizador do município. Nós temos lá 2, 3 que estão brigando, mostrando as irregularidades, e o restante só dizendo amém. Como é que pode fazer um remanejamento alto como esse? Que já chegou a 80% no governo dele. Isso aí é para dar total governabilidade nele. Agora, é prioridade. O que acontece, Rose? A administração pública é prioridade. Você vai ter que escolher onde você vai colocar. Agora, você tem que ter relacionamento em Brasília para você poder atrair investimento dos deputados federais através das emendas. Você sabe quanto que cada deputado federal recebe de emenda por ano? Não. Então eu vou te explicar. Eu acredito que muita gente também não sabe. Isso que é legal, esse espaço seu podcast aqui, para as pessoas aprenderem, né? Porque quando a gente aprende, a gente fica seletivo. E é mais difícil te enganar. Exatamente. Porque aí você sabe. Quando alguém falar agora para quem está nos assistindo, não, o dinheiro da saúde é um, do turismo. Não mente não, porque no orçamento tem remanejamento. Isso aí, ó. Aí na hora de votar, tem que lembrar disso. Tá? Eu vou falar do deputado federal para você. Vou te explicar primeiro o que um federal faz.
Veja bem, lá em Brasília tem o deputado federal e tem os senadores. O deputado federal, a quantidade de deputado federal é proporcional à população do estado. Um deputado federal do Rio, ele vai legislar no Rio de Janeiro, assim, ele vai trazer as emendas deles para o Rio, tá? Ele está lá em Brasília, mas ele é deputado do Rio. Então tem cada estado, de acordo com a quantidade de pessoas que vivem no estado, vai ter uma quantidade de deputados. Já senador, não. Todo o estado tem 3 senadores, porque o mandato de senador é de 8 anos. Então você vê que tem eleição que você vota para um senador e tem outra eleição que você vota para 2. Tá? Esse é o ponto. Agora vamos falar das emendas. Cada deputado do Rio de Janeiro, ele recebe por ano 37 milhões de emendas parlamentares. É muito dinheiro. E mais 10 milhões de emenda de bancada. Então você tem que ter relacionamento com eles. Eu falei aqui do Glauber Braga, que quando eu retirei a placa, porque ele agiu de maneira ilegal. Tanto é que eu fui com os agentes da postura, que é secretaria do prefeito, para retirar as placas. Quem tinha que fazer era ele. O prefeito tem que ter atitude. Deputado, olha só, com todo respeito, agora o senhor não pode encher a cidade de placa, não. Isso aqui não é seu quintal. Isso aqui tem regras que nós temos que cumprir. Prefeito, deputado, todo mundo. Eu, você, todo mundo. Então, o deputado tem esse valor que ele recebe todo ano. Você tem que atrair emenda, tem que ter relacionamento político para você conseguir isso. As emendas são muito bem-vindas, te ajudam no orçamento. Então, é isso que precisa. O prefeito tem que tomar atitude, o que é certo, não pode, para você é uma regra, para o Sérgio é outra, isso não existe. Tem que ser para todo mundo, todos nós abaixo da lei. Primeiro a lei, depois a gente. Para todo mundo igual. A gente não vê isso. Quem tinha que ter tirado a placa do deputado Glauber Braga não era o deputado estadual Sérgio Lobac. Era o prefeito, porque a postura é a secretaria dele. E eu provei que eu agi dentro da lei, que eu usei, junto com os profissionais da postura, que foram com a Saveiro para retirar. Isso é uma vergonha para ele. É uma vergonha. E ele simplesmente não se pronunciou, ficou quieto. Que conversa é essa? Vai você ajudar as crianças com câncer. Bota a placa aí para você ver o que eles vão fazer para você. É um absurdo. Por que me gerou essa revolta? Eu tive, antes de tirar a primeira placa, uma senhora que estava no sinal ali no Paissandu, vendendo brigadeiro com a criança no colo, e o pessoal dizendo que ela não podia fazer aquilo. Ela veio falar comigo. Eles estão me perseguindo, Sérgio Lobac, eu não posso ficar no sinal vendendo. Que conversa é essa? Que conversa é essa? Aí porque é deputado vale tudo? Não. E o deputado Glauber sabe disso. Tanto é que ele falou que ia me processar, eu estou esperando o processo até hoje. Ele me processar, Rose, é o mesmo que você ganhar no jogo de bicho e não te pagar e você entrar na justiça. Nossa. É a mesma coisa. Porque ele não tinha autorização. Tinha conchavo na prefeitura de algumas pessoas que são ligadas a ele. Que falam, não, pode botar. Isso aqui virou casa de mãe Joana mesmo. Você anda aos sábados na Alberto Browne, parece que você está andando lá em Caxias, em Nova Iguaçu. Vem camelô de fora de Friburgo, de van e de Kombi para cá. Porque sábado não tem fiscalização, não tem nada. Que conversa é essa? Tem que ter todos os dias. E tira a oportunidade dos friburguenses. Tá virando uma cidade turística. Turista nesse aspecto aí de vir pagar dinheiro do friburguense e ir embora. Que conversa é essa, gente? Isso nunca aconteceu nessa cidade. Doutor Heródoto, ele deve estar virando, com todo respeito. Assim, ele para mim é um exemplo, como o próprio Paulo Azevedo. Tinha os virtudes, tinha os defeitos, mas tinha muita virtude, todos os dois. Eram líderes políticos de verdade. O doutor Heródoto está virando no túmulo lá todo dia, toda hora. Alberto Browne, lotado de camelô, que você vê que é de fora de Nova Friburgo. Parece que você está andando na Baixada Fluminense, com todo respeito aos amigos lá da Baixada que eu tenho. Mas Nova Friburgo sempre teve esse diferencial. O problema é que a coisa vai desandando, depois você não consegue mais trazer para o eixo. Por quê? O prefeito tem que ter atitude, tem que ter postura de prefeito. Ele ia toda semana no Raul Sertã. Vê se ele bota o pé lá no Raul Sertã hoje, quando ele é prefeito. No início, antes da candidatura. Quando ele era vereador, ele vivia todo dia no Raul Sertã fazendo denúncia. Vê se hoje, como prefeito, ele não vai lá. Porque ele sai lá. Porque lá os profissionais da saúde trabalham de maneira séria e vão abordar ele e vão pedir tomada de decisão que ele não tem. Ele não tem. Não tem. Então, o problema é muito sério. É muito sério. Porque a pobreza traz a violência. A pobreza traz a violência. A nossa cidade, tirando uma meia dúzia,
que tem muito dinheiro, e graças a Deus por isso, que tenha mesmo, a grande maioria do povo friburguense, a realidade não é essa, não. Não é. Eu ando na rua. Você não tem noção. Eu tenho uns contatos aqui, todo dia as pessoas me pedindo exame. Sérgio, pelo amor de Deus, exame. Eu tenho como fazer, eu não tenho dinheiro para pagar o exame particular. A saúde não funciona. Não por culpa dos servidores profissionais que estão lá, os abnegados. Porque não tem uma gestão. Vou te dar um exemplo. Qual o estacionamento mais bagunçado de Nova Friburgo? Do Raul Sertã. Você sabia que tem gente que para o carro ali e deixa o dia inteiro ele estacionado ali? Para ir para outro trabalhar lugar. nas clínicas da General Osório, no comércio da General Osório, colegas advogados para ir no fórum. Não justo tá isso? Só pro Raul Sertã. É justo isso? Não. Se você for lá doar sangue, você não tem onde parar seu carro. É injusto, porque a pessoa não vai utilizar nada ali e deixar o carro ali. Olha só, olha a incoerência. Se você for lá doar sangue, você não tem onde parar seu carro. Isso e é outra triste. coisa, quando eles fazem campanha de sangue, eu falo assim, eu não participo de hipocrisia. Ué, Sérgio, você sabe qual o período de coleta de sangue lá no Hemocentro? De 9 às 11. Pô, se você precisa de sangue, tem que ser de 8 da manhã às 5 da tarde, às 6 da tarde. Sábado tem que fazer mutirão. Eu não vou doar sangue lá, que eu não gosto de hipocrisia. Se eles precisassem de sangue realmente, teria mais profissionais. A culpa não são dos profissionais, não. Você tem que botar mais gente. E aí eu te pergunto, para você organizar um estacionamento, é dinheiro ou é gestão? A gestão, né? Vou te dar outro exemplo. Vamos usar o amado Raul Sertã, eu me incluo nesse grupo aí. Para você tirar teia de aranha no teto, que vai estar cheio lá nas enfermarias. Teia de aranha no teto. Imagino. É saúde ou é gestão? A gestão, porque você vai contratar Uma vassourinha para você tirar. E tá lá, a teia tá lá. Vou te dar um outro exemplo, que eu fiquei sabendo semana passada, que, assim, machucou meu coração. Sem brincadeira. Tem um hospital particular aqui, que quando o paciente sai do Raul para ir para lá, que às vezes ele tem um convênio, fica em quarentena. Nossa. Por causa da infecção hospitalar. Entendi. Quer dizer que no Raul Sertã, e é mesmo, sabe qual é o maior transmissor de infecção hospitalar? Sabe qual é? Formiga. A formiga, ela circula no hospital todo. É o maior transmissor. Nunca fizeram a dedetização naquele hospital. Lá não tem uma comissão de infecção hospitalar. Só no papel. Porque lá trata de pobre. E pobre, esse prefeito está nem aí para eles. Pobre, pode ficar em qualquer lugar, pode ter infecção hospitalar. Quantas pessoas chegaram lá com a fratura de fêmur e morreram de septicemia? Que é a infecção generalizada. Por causa de uma bactéria hospitalar. Contraiu lá, Porque se você tem uma comissão de infecção hospitalar, se você cuida do entorno do hospital, quer ver outra coisa que tem muito lá? Ninho de pombo. Pombo transmite fungo, que pode matar as pessoas. Se você olhar aquele hospital por trás, você fica horrorizada. É parede caindo, teto caindo, mofo para tudo quanto é lado. Que isso, gente? E faz essa festinha de Natal para ele desfilar de Papai Noel, dizer que está tudo a mil maravilha. Isso é uma vergonha. Agora, o sangue dessas pessoas está na mão dele, tá? Porque tem um que não dorme. O sangue das pessoas que morrem porque não tem um antibiótico de última geração, porque não tem lá uma coisa básica para os profissionais trabalhar, está na mão do chefe do executivo, não é do profissional, não. Às vezes as pessoas descarregam naquele que está lá na linha de frente do Raul Sertã. Que é um absurdo. Eles não têm culpa de nada. Eles são heróis de verdade e deveriam ser tratados dessa forma. Vamos marcar um próximo podcast. A hora que você quiser. Fiquei muito à vontade aqui. Você me deixou muito à vontade, Eu falei, querida. gente, que a vontade de pena. A hora passou que eu nem vi. Que bom, que bom. Mas eu agradeço, Nada, tá? eu que te agradeço. Essa presença. Desculpa, né, te interromper, porque não, a hora querida, chegou. Não. É porque a hora chega, são a gente muitos não pode... problemas para serem falados. São muitos assuntos importantes, né? É verdade. E que fazem parte do dia a dia. Isso. O Natal passa. Janeiro já não tem mais Natal. Está convidado para um próximo, com certeza. A hora que você quiser, querida. Muito então, obrigado, muito te agradeço o carinho e agradeço atenção. a todos e tchau, tchau, até o próximo.